Que a sabedoria de Deus te instrua, que os olhos de Deus te vigiem, que os ouvidos de Deus te ouçam, que a palavra de Deus te fale suavemente, que as mãos de Deus te defendam e te protejam. Amém. Que hoje seu dia seja abençoado pelo Senhor Jesus. Um ótimo dia, grandiosamente.